Deixa eu passar aqui. Boa noite a todos. Hoje, dia 14 de junho de 2024, teremos a participação da irmã Roseli com o tema Deixem as crianças virem a mim. Dessa forma, Roseli, a palavra é sua. Muito obrigada, meu irmão. Como sempre, iniciar agradecendo pela oportunidade de poder, mais uma vez, contribuir com o trabalho do Trevo Sagrado. Esse tema, eu pensei acerca, principalmente, de trazer para o diálogo algumas tipologias que são utilizadas referentes às crianças atualmente, para que a gente possa discutir um pouco. Então, eu peguei esse tema, esse trecho da Bíblia, que foi proferido por Jesus em um momento que ele estava com os apóstolos e ele estava muito cansado. E tentaram impedir que algumas crianças que foram levadas pelos pais chegassem até ele. Então, ele profere que era para deixar essas crianças chegarem até ele. Como podemos fazer para conduzir as nossas crianças, como aqueles pais no passado, até o Cristo? Então, primeiro, nós precisamos conhecer um pouco dessas tipologias que são utilizadas hoje e algumas características. É notório que as crianças, atualmente, são completamente diferentes das crianças da nossa geração, de gerações anteriores. E de alguns anos para cá, tem sido muito comum a gente perceber um crescimento exponencial de crianças superdotadas, assim como também crianças que demonstram ter uma maturidade completamente fora do que a gente estava acostumado em relação à geração que a gente fez parte. Então, algumas dessas tipologias são essas elencadas aí. Óbvio que tem várias outras variações, mas eu trouxe essas porque são as que mais têm sido comentadas atualmente, que são as crianças violetas, criança índigo, cristal, arco-íris, diamante dourada e a criança estelar. Vamos lá. Criança violeta. Os pesquisadores dessa área e alguns psicólogos sugerem que essas crianças, elas vieram para a Terra por volta do século XVIII e ela tinha a missão de preparar, na verdade, o caminho para as crianças índigas, que seria, na verdade, as crianças que teriam a responsabilidade de promover o desbravamento do processo de evolução da humanidade, no caso, as índigas. Hoje em dia, se houver alguma violeta ainda, esses violetas já são idosos. Eram dotados de extrema sabedoria, maturidade, tinha principalmente como característica ser conselheiro, ser amigo. E aí vem a criança índigo. A partir de agora, essas outras tipologias, eu acredito que todo mundo já tem uma noção. O objetivo dessa nossa conversa hoje não é aprofundar em cada criança, assim como suas características. É mais discutirmos um pouco, conversarmos um pouco sobre como conduzirmos essas crianças ao caminho espiritual, ou seja, como promover essa educação. Então, a criança índigo eram os desbravadores, nascidos a partir da década de 70, muitas vezes eram considerados tolos, porque eles eram bem good vibe, bem próximo da natureza, dos bons sentimentos. Então, muitas vezes, as pessoas deturpavam essas ações, essas atitudes dessas pessoas índigo. Eles vieram estabelecer novos paradigmas, promover uma nova estrutura para a humanidade, dentro do processo
evolutivo do planeta e da própria humanidade. O objetivo deles era promover principalmente o despertamento. É através das crianças índigos que começa-se a perceber e entender a necessidade de se conectar novamente com a natureza, de meditar. É a partir desse momento que a yoga começa a ser cada vez mais difundida, assim como outras práticas holísticas. E então, a criança cristal. A criança cristal é o que mais tem surgido hoje. O fato de trazermos aqui algumas datas, alguns marcos, não quer dizer que essas crianças só apareceram durante esse período. Na antiguidade, já existiam essas crianças, inclusive, alguns apontam que provavelmente o próprio Cristo era uma criança cristal. Contudo, nessas datas, nessas marcações, percebeu-se um crescimento exponencial. Essa criança cristal pressupõe-se que ela tenha uma missão linda, porém árdua. Ela, no mundo em que nós vivemos ainda, nessa conjuntura de processo de transição de um plano para o outro, ela é muito incompreendida. Às vezes, elas são confundidas com crianças tristes, fracas ou doentes. Por quê? Porque elas assimilam muito, elas conseguem ter uma percepção muito grande. E ela absorve, termina absorvendo. Essa tristeza, ela não tem ainda a capacidade de promover essa filtragem. Depois das crianças cristais, vem outras tipologias, como o arco-íris, a diamante, a dourada, sendo que, na verdade, essas aí são uma variação da própria geração cristal. Se diferencia do termo cristal apenas por conta da aura delas, que demonstram cores diferentes. Por isso, aquelas pessoas que conseguem visualizá-las passaram a intitulá-las de forma diferente, não com a mesma terminologia de cristal. Essas que vêm a partir de agora, arco-íris, diamante, douradas, são crianças que têm uma extrema sensibilidade, que têm uma capacidade de desenvolver a autocura e a cura de outras pessoas, assim como também uma mediunidade muito desenvolvida, muito aguçada. Essas crianças, elas passam a surgir de uma forma mais exponencial, quantitativa, a partir do ano 2000. A arco-íris, a partir do ano 2005, começa a ser identificada. A criança diamante, ela tem um pouquinho só de diferença. Além de todas essas percepções, são crianças que, às vezes, ela pode ser vista como arrogante, ela pode ser considerada egoísta, mas não é isso, é porque ela é uma pessoa que veio para esse plano com muitas certezas. É muito difícil você conseguir enganar uma criança dessa, ou você dobrar a vontade dela. Alguns acreditam que muitas dessas diamantes, inclusive, elas nascem, não que seja condicional, mas nascem principalmente em lares que tenham condições sociais desfavoráveis, exatamente para tentar, a partir desse contexto aí, transformar a vida daquelas pessoas que cercam ela e a própria vida, porque elas não se deixam abalar por essas situações, por mais difíceis que sejam. As douradas são seres que vêm da 14ª e 18ª dimensão. O processo de adaptação dessas crianças são bem mais difíceis. O QI delas são altíssimos e ela tem dificuldade de se adaptar às questões terrenas.
As estelares, existem ainda poucas informações. O que se sabe é que ela tem uma habilidade fora do comum, uma habilidade extrasensorial e um potencial para movimentar a energia como nenhuma dessas outras que já foram citadas possui. Elas são capazes de emanar um amor incondicional. E elas vieram não apenas para promover a autocura ou a cura do outro, mas principalmente para cuidar das doenças da alma. Agora, será que essas crianças, elas podem ser desviadas do seu propósito? Nós vimos que essas crianças possuem um destino que pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Elas têm um potencial fora de série. Será que isso só basta? Será que o fato delas virem com esse propósito, com essa missão, com esses potenciais e essa capacidade, por si só, vai fazer com que elas sigam e alcancem a meta e desenvolvam uma missão para a qual elas foram designadas e vieram aqui para a Terra? Óbvio que não, elas podem ser influenciadas sim. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas no decorrer dos últimos anos tem acontecido um aumento exponencial de depressão infantil, assim como também suicídio infantil e infanto-juvenil. De acordo com a Fiocruz, o índice de suicídio aqui no Brasil aumentou de 6% ao ano, entre crianças de 12 até 24 anos de idade. E a OMS diz que a depressão infantil aumentou de 4,5% para 8% nas crianças entre 6 anos de idade e 12 anos de idade. Agora, imagine vocês, tentem lembrar vocês quando eram crianças. Porque eu, quando vi esses dados, quando eu estava preparando essa palestra, eu tentei me lembrar de algum momento que eu fosse criança, que eu tivesse alguma tristeza profunda, e eu não consigo me lembrar, pelo menos enquanto criança, não. A gente sabe que quando entra na adolescência já tem uma percepção maior, mas quando criança, a maior preocupação era só brincar. Agora, imagine uma criança de 6, 7 anos entrar num processo depressivo. Então, como fazer para que essas crianças elas não sejam desvirtuadas? Como fazer com que essas crianças, na verdade, não se percam do seu propósito de vida? Porque, além dessa questão do suicídio e da depressão, existem outras questões. Consumo excessivo de álcool, consumo de drogas, banalização do sexo, e a gente poderia ficar falando várias e várias outras questões que podem desvirtuar essas crianças do propósito pelo qual ela veio aqui na Terra. Mas, afinal de contas, de que então seria a missão de conduzir essas crianças? De que a função de educar essas crianças? Se alguém pensou aí, professor, errou, gente, porque a educação, na verdade, dessas crianças é dos pais. Foram eles que assumiram essa responsabilidade. Foram os pais que decidiram acolher essas crianças no seu processo reencarnatório e promover a educação e a condução delas durante esse período. Então, cabe aos pais conduzirem, mas isso não é uma missão fácil, porque essas crianças são peculiares. Mas não é uma missão impossível, é uma missão possível. A primeira coisa que tem que se entender é que educar é trabalhoso. Educar requer tempo e atenção.
O primeiro passo para esse processo educativo é estudar, é procurar compreender essas crianças, compreender as suas características, para poder, inclusive, incentivá-las e assim ampliar o seu potencial, garantindo que elas se desenvolvam cada vez mais no seu ponto forte. O segundo passo é dar exemplo. Os pais são um espelho para os filhos. Muitas vezes, de forma inconsciente, eles reproduzem os trejeitos, as atitudes, as palavras. Então, a principal escola, a primeira escola, é a própria casa. Essas questões, principalmente relacionadas à moral, à ética, ela deve ser incutida dentro da própria casa. A escola ela vai ter nesse processo um papel secundário, que é o papel de reforçar, de consolidar. Terceiro passo é dialogar, é conversar. Essas crianças, pela sua sensibilidade exacerbada, aflorada, elas precisam muito ser ouvidas, para que elas possam processar, inclusive, as próprias emoções, organizar os pensamentos. Então, tem que haver muito diálogo com essas crianças, até porque, quando você para conversar com uma dessas crianças, principalmente as cristais, você percebe um nível de compreensão, de maturidade relacionada a todos os contextos que ela pertence e que ela está inserida. Não é mais como aquelas crianças do passado que a gente simplesmente dizia que era para ela abstrair ou esquecer ou não prestar atenção naquilo e que ficaria tudo bem, porque essas crianças são sensitivas. A percepção delas está além do que elas veem, do que elas ouvem, elas sentem. Quarto passo é não se desesperar ou se assustar com situações inusitadas, porque os pais dessas crianças, mais de uma vez, eu garanto, vão se surpreender. Na minha família, um sobrinho tem um bebê de 3 anos de idade, está com 3 anos de idade agora. Mas esse bebê começou a ler sozinho aos 2 anos de idade. E a mãe e o pai ficavam desesperados. Então, não adianta se desesperar e se acalmar, procurar compreender, procurar estudar. Se for possível, até buscar ajuda psicológica, tanto para si como para a própria criança, porque muitas vezes essa criança ela não consegue se adequar a determinados ambientes, se for uma criança superdotada principalmente. Quinto passo é disciplinar a criança e estabelecer limites. Eu trouxe até um Provérbios 13, 24. Quem refreia a vara odeia o seu filho. Quem o ama buscará discipliná-lo. Não é para ninguém levar esse provérbio na literalidade, viu, gente? Pelo amor de Deus, para daqui a pouco estar arrumando vara aí para bater nas crianças. Não é isso, é a vara da disciplina. É impor limites, porque muitas vezes faltam. Essas crianças, elas, quando são pequenas, desde pequenininha mesmo, demonstram uma personalidade muito forte. E se o pai e a mãe não estabelecer esses limites, ela pode tomar conta. Então, é preciso estabelecer esses limites, delimitar, por exemplo, tempo para estudar, tempo para ficar nas redes sociais, monitorar essas redes sociais.
monitorar o tempo que fica jogando videogame. Meu filho, eu tinha um acordo com ele. Ele só podia jogar videogame sexta-feira após fazer as atividades da escola. Aí, sexta-noite, sábado, domingo, ele poderia muito bem jogar, sem problema algum. Mas antes ele tinha que fazer as coisas. Eu tenho percebido que as crianças elas têm passado cada vez mais tempo no mundo virtual. Vocês já perceberam que o mundo virtual é efetivamente um mundo? Vocês já pararam para analisar que as suas crianças, através desse mundo virtual, se relacionam com outras pessoas, pessoas que vocês não conhecem, pessoas que vocês não sabem se estão falando a verdade para o seu filho, se tem uma foto lá de uma criança e é um adulto que está conversando com eles. Vocês já pararam para analisar os perigos que esse mundo virtual traz para os filhos de vocês? Vocês controlam esse acesso ou vocês deixam livre o celular? Eu já cansei de ver, inclusive dentro da minha própria família, a criança começar a chorar, reclamar ou então pedir o celular, o pai, a mãe entregar. E a criança se perde ali, acessando o que ela quer. Algumas vezes eu até perguntei, tem bloqueio para outros sites, para outras coisas? Ah, não, é o meu, mas só fica quieta assim, ele só olha isso. Como só olha isso? Tem certeza que ele só olha aquilo? Aqueles desenhos, aquelas musiquinhas? Então, é preciso ficar atento a essas questões, é preciso impor limites, é preciso estabelecer regras. Muitas vezes, os pais, quando são bons demais, eles deixam de ser bons e se tornam permissivos. E esses ditos pais bons demais terminam criando filhos que não são tão bons. Hoje mesmo se discute sobre ter um reizinho em casa. Será que você tem um reizinho em casa? Uma criança que se comporta como rei, senhor da casa, que acha que deve dar ordem no pai, na mãe? Então, tem que verificar se essa criança ela tem essas atitudes de comando agressiva para poder tentar remodular e redirecionar. É preciso que essas crianças elas tenham um constante acompanhamento dos pais por meio de conversas e de orientações, para que os pais não passem a ser efetivamente controlados por essas crianças. Muitas vezes, para poder não se aborrecer ou evitar problemas, os pais cedem. Ou então, acha que não é nada demais prometer ao filho que se ele não se comportar ou se ele não fizer determinada atividade que foi colocada para ele fazer, vai deixar o filho sem assistir TV. E aí o filho começa a chorar, gritar que quer, que quer. Ah, vá, mas só hoje, da próxima vez, não vai ser assim. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Se você não mostra para ele que a sua palavra tem valor, como é que você vai ensinar? Lembra o exemplo a ele a ter palavra também quando ele prometer. Então ele já vai saber. Eu já vi também muitas vezes os pais procurarem dar, como eles dizem, o melhor para os filhos. Tem uma conhecida minha que uma vez a filha estava perdendo em todas as disciplinas. E aí ela disse, como castigo, eu não vou dar o celular que ela me pediu no aniversário. Só se na próxima unidade ela passar em tudo, a troca, né? E aí chegou o aniversário da menina,
que era antes da segunda unidade, e ela simplesmente comprou um celular que era muito superior ao que ela mesma usava. Ou seja, a mãe que trabalha, que ganha o dinheiro, tem um objeto inferior ao do filho, que o mínimo, que são as atividades escolares, não está cumprindo. Atividades escolares essa que não dá retorno aos pais, dá retorno único e exclusivamente a eles, se eles se aplicarem. E no caso dessas crianças com a mediunidade já muito aguçada, o que fazer? Cabe aos pais também buscar o auxílio e orientação espiritual para a condução do desenvolvimento mediúnico dessa criança. É preciso que os pais busquem uma casa espírita ou espiritualista para que possa ser fornecido ali os cuidados e os amparos. Não só a criança que está no processo do desenvolvimento mediúnico, mas para os próprios pais também saberem como lidar. É preciso, a partir desse momento, que essa faculdade mediúnica se torna aguçada, que os pais estreitem cada vez mais a sua relação pessoal com seu divino ajustador, assim como as suas equipes espirituais, para que a criança possa ser orientada e conduzida durante esse desenvolvimento, durante esse processo evolutivo dela aqui nessa encarnação. Uma coisa muito comum, às vezes, é ver os pais disputarem, né? Ou estabelecem disputas entre os próprios filhos ou com os filhos dos outros. Ah, porque o meu filho, ele já desenvolveu faculdade mediúnica, porque meu filho, ele consegue fazer aplicação de energia na mesma hora do passa, porque o meu filho, ele já consegue desdobrar, ele... Não é sobre isso. Ser pai de uma criança cristal, de uma criança que tem faculdades desenvolvidas, de uma criança que possui um dom, não é para ser ostentado dessa forma comparativa, não é para se colocar essa criança em um pedestal, não é para comparar ela com os outros, porque nós sabemos que cada um tem o seu processo, tem a sua necessidade. Esses processos são conduzidos pela lei da necessidade. Então, deve-se evitar disputa e se estimular, na verdade, a cooperatividade, a cooperação, até porque todo dom, seja ele qual for, pode ser desenvolvido. Nós sabemos que todos os seres humanos são dotados da faculdade mediúnica, todos nós somos médiuns, todos nós temos a capacidade de desenvolvermos mais e mais essas faculdades mediúnicas. Então, deve-se evitar essas comparações, principalmente na frente das crianças. Não se deve colocar ela num pedestal como se ela já fosse um novo Messias ou um iluminado, mesmo que seja. A humildade, ela tem que estar sempre à frente desse processo educativo, desse cuidado. A humildade, ela deve ser incutida profundamente na mente e nos corações dessas crianças. E as casas espiritualistas, será que elas também têm algum papel a desempenhar nesse processo de acolhimento e cuidado com essas crianças?
com certeza elas têm. Essas casas, elas precisam se preparar para esse acolhimento e, inclusive, deixar em seus espaços locais apropriados, porque as energias que são trabalhadas com essas crianças, muitas vezes são energias sutis, diferentes das que são utilizadas para se trabalhar com os adultos. Essas crianças não devem ficar no mesmo local dentro da casa que adultos que foram buscar auxílio. Então, as casas, elas precisam se preparar, não só para acolher essas crianças, como também para acolher os pais dessas crianças, para orientar e garantir que todo o processo se dê em harmonia e em equilíbrio, para que tanto os pais como as crianças possam desenvolver o seu papel aqui na Terra. E, para além de tudo isso, nós precisamos aprender com elas também. Aprender a simplicidade, aprender a se encantar novamente com tudo, ver a vida através dos olhos deles. Percebam como essas crianças, a fé delas é uma certeza plena. Quando você trata de assuntos espirituais, elas falam com uma facilidade, com uma naturalidade que muitos de nós adultos, às vezes, não temos. Mesmo já estando numa caminhada, numa jornada por anos, muitas vezes nós temos dúvidas. Mas quando você pega uma criança dessa para falar sobre o mundo espiritual, ou para falar sobre vida em outros planetas, em outros orbes, para eles é natural, é uma certeza plena. E por que nós devemos buscar ter essa visão, esse olhar? Porque o próprio Cristo disse que o reino dos céus pertence às crianças e àqueles que são semelhantes a elas, que buscam ter essa simplicidade, que buscam essa pureza de coração, essa pureza mental e essa fé inabalável, essa certeza da existência desse outro mundo espiritual. Muito obrigada, pessoal. E uma boa noite a todos. Gratidão, Roseli, por sua partilha. Agradecemos de antemão, em nome do trio, em nome da ordem, seu trabalho de pesquisa. Então, hoje encerramos essa participação com a irmã Roseli e vamos passar para o nosso encerramento e depois abriremos para as perguntas.